Nós vimos que os tecidos epiteliais, eles apresentam características próprias, células justapostas, poliédricas, que podem estar distribuídas em uma ou várias camadas. Além disso, todo tecido epitelial ele é avascularizado, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. No entanto, as células do tecido epitelial, elas também possuem metabolismo ativo. Elas são células vivas. A nutrição dessas células, uma vez que elas não entram em contato direto com os vasos sanguíneos, vai acontecer por difusão de nutrientes a partir do tecido conjuntivo que se situa abaixo do tecido epitelial. Nós vimos que os tecidos epiteliais, eles precisam ser classificados com relação à forma da célula, que pode ser pavimentosa, cúbica ou colunar, e também com relação ao número de camadas que esse tecido epitelial apresenta, ou seja, ele pode ser simples ou estratificado. Alguns casos especiais acabam fugindo à regra. Por exemplo, a bexiga urinária ela é revestida internamente por um tecido epitelial chamado de epitélio de transição. Nós vemos no epitélio de transição um conjunto de células formando uma camada espessa com características epiteliais, só que, no entanto, essas células elas fogem à morfologia clássica de pavimentosa, cúbica ou colunar. Essas células elas têm uma aparência globosa e grande. Nós, portanto, chamamos essas células de células globosas. O epitélio de transição vai ser constituído por esse tipo de célula, por quê? À medida que a bexiga, por exemplo, enche, o tecido se estica. Aquela célula globosa transita do seu estado globoso para um estado mais esticado, um estado mais pavimentoso. Devido a este mecanismo de transição, nós caracterizamos esse tecido epitelial como um epitélio de transição. Ainda, o epitélio estratificado, tem que tomar cuidado com ele, porque dependendo do tecido, pode existir o que nós chamamos de falsa estratificação. Neste caso, o tecido epitelial ele vai ser chamado de pseudoestratificado. A traqueia, por exemplo. Se você observar o tecido epitelial da traqueia, os núcleos parecem estar dispostos em várias camadas. No entanto, o que existe nesse epitélio da traqueia é uma falsa estratificação. Embora os núcleos estejam em posições diferentes, todos os citoplasmas alcançam a parte basal do tecido e ficam em contato com uma estrutura que nós chamamos de membrana basal. O contato com a membrana basal é determinante para decidir ou para observar se o tecido epitelial possui uma única ou várias camadas. Devido a este fato, nós dizemos que o tecido epitelial da traqueia, por exemplo, ele é chamado de pseudoestratificado. No entanto, as células da traqueia apresentam um formato colunar, cilíndrico. E mais ainda, na superfície existem algumas especializações, chamadas de cílios. A constituição, a composição da nomenclatura completa do epitélio da traqueia, então, será tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ou colunar, ciliado. É difícil? Um pouco. A histologia exige muito que você visualize, que você identifique, enxergue a forma, a estrutura, como essa célula se apresenta. A partir disso, você consegue fazer a classificação. Este é o tecido epitelial de revestimento. A outra parte que o epitélio constitui é o que nós chamamos de epitélio glandular. As glândulas, elas ficam localizadas dentro do nosso organismo. Quando o tecido ele está em formação, o epitélio da superfície prolifera e entra para o interior do tecido. Esse epitélio que está invaginando, entrando no tecido conjuntivo, ele pode manter contato com a superfície externa ou perder o contato com o epitélio da superfície e ficar localizado apenas dentro do tecido conjuntivo. Nesse caso, nós temos a diferenciação de dois tipos de glândulas. As que mantêm contato com a superfície e com o meio externo, nós chamamos de exócrinas. As glândulas exócrinas produzem secreção e liberam a secreção para o meio externo. Exemplo,
glândula sebácea, glândula sudorípara, glândula mamária. Em compensação, as células epiteliais que proliferaram, entraram no tecido conjuntivo, se isolaram nesse tecido conjuntivo e não mantêm mais contato com a superfície externa, serão rodeadas e preenchidas por vasos sanguíneos. Neste caso, essas células glandulares, elas produzem uma secreção e essa secreção é lançada diretamente na corrente sanguínea. Isso é uma característica de glândula endócrina. Nós temos, nesse caso, os dois tipos de glândulas. As exócrinas, que são formadas e mantêm contato com o meio externo. Isso pode ser, por exemplo, uma pele, como também pode ser uma secreção para dentro do lúmen intestinal. As glândulas endócrinas, ao contrário, elas não mantêm contato com o meio externo, produzem uma secreção e lançam essa secreção diretamente na corrente sanguínea. Normalmente a secreção são os hormônios, os mais variados, dependendo da glândula endócrina que fez esse tipo de produção. Neste caso, as glândulas exócrinas, elas possuem duas porções. Se ela lança o produto para o meio externo, ela precisa ter um conjunto de ductos, ou pelo menos um, que seja responsável por transportar o produto gerado, que é produzido numa porção que nós chamamos de porção secretora, e por meio do ducto é transportado para o meio externo. Ou seja, toda glândula exócrina ela vai ter uma porção em que a secreção é produzida e uma outra porção que é responsável pela transposição, pela liberação dessa secreção para o meio externo. Desta forma, as glândulas exócrinas, elas podem ser classificadas com relação à sua forma. Com relação à parte secretora, ela pode ser do tipo tubular, acinosa ou tubulo-acinosa. Ou seja, ela pode ser reta, ela pode formar estruturas mais globosas ou pode ser uma mistura de ambas. Essa característica é típica de glândula exócrina. Além disso, dependendo do número de túbulos que essa glândula possui, ela pode ser simples, como ela pode ser composta. Se ela tiver um único túbulo ou um único ducto secretor, ela vai ser chamada de uma glândula exócrina simples. Se ela tiver vários ductos, uma glândula exócrina tubulosa. Ou, se esses ductos forem compostos, possuírem diversas ramificações, uma glândula exócrina composta. Além disso, as glândulas exócrinas elas são classificadas com relação à forma como elas secretam essa substância. São de três tipos: as merócrinas, as holócrinas e as apócrinas. A merócrina, ela apenas produz a secreção e essa secreção é lançada diretamente para o meio externo. Ou seja, não existe morte celular, não existe perda de partes celulares e a célula permanece praticamente íntegra. A glândula holócrina, ela produz a secreção e normalmente a secreção é liberada por meio de um mecanismo de apoptose. A célula é liberada juntamente com a secreção, passa a fazer parte da secreção. Naturalmente, a célula morre durante a liberação dessa secreção, junto com toda a sua estrutura. E por último, nós temos as glândulas apócrinas. Um exemplo clássico é a glândula mamária. As células das glândulas mamárias produzem a secreção e liberam porções apicais de citoplasma junto com a secreção. Deste modo, a secreção ela fica englobada por partes citoplasmáticas. A célula acaba eliminando partes do seu citoplasma junto com essa secreção. Essas são as classificações relativas às glândulas exócrinas. Alguns órgãos, eles podem ser mistos, como por exemplo, o pâncreas. O pâncreas possui uma grande parte formada por estruturas que nós chamamos de ácidos, e esses ácidos são responsáveis pela produção e secreção de substâncias de cunho exócrino. Em compensação, o pâncreas também tem ilhotas. O pâncreas é um dos produtores da insulina. Especificamente, as células beta do pâncreas liberam insulina, assim como outros hormônios, por outras células também presentes no pâncreas. Essas células, neste caso, constituem a parte endócrina. Um órgão que apresenta uma porção exócrina e uma porção endócrina
é chamado, portanto, de glândula ou um órgão misto.